Às vezes, ainda se pensa a saúde como completa ausência de doença. Mas não seria a saúde ter acesso à moradia, alimentação, educação, a direitos e políticas públicas que os garantem? Não seria saúde não só ter acesso a direitos, mas também ter espaços para praticar esportes, para exercer a fé, a espiritualidade, crenças e tradições, com a liberdade das janelas abertas, sem a necessidade de grades cercando esses lugares comuns? Não seria saúde poder compor ações solidárias, cuidando uns dos outros no lugar onde moramos? Não seria saúde ter acesso a bibliotecas, arte, cultura? Não seria saúde em seu sentido ampliado e complexo, ter a possibilidade de construir projetos de vida que façam sentido singular e coletivamente? Não seria saúde constituir laços afetivos e redes de apoio que nos amparam e nos fortalecem? Dentre tantas histórias possíveis e formas de contá-las, viemos contar um fragmento de história do qual participamos, enquanto residentes de saúde, profissionais em formação de cuidado em território. Dentre tantas histórias possíveis e formas de contá-las, viemos apresentar um olhar sobre a construção democrática do cuidado em saúde no território. Posso começar falando do território, né? Tá. Eu acho que o território é a peça-chave do trabalho do agente comunitário de saúde, né? A gente começa quando tu entra para ser um agente comunitário de saúde, a primeira coisa que tu aprende é o que é o território, né? E tanto a parte geográfica, mapeando este território com as suas potencialidades, a gente explora muito, né, todos os recursos que a gente tem neste território, quanto demograficamente falando, né, o número de habitantes deste território, como essa população vive, se é uma população ativa, que trabalha no horário comercial, se é uma população mais idosa, se tem muitas crianças, se tem muitos adolescentes. Então, depois que a gente mapeia este território, aí nós conseguimos começar, de fato, o trabalho do agente comunitário de saúde. E aqui exatamente pelo fato das pessoas serem mais idosas, podem ter mais dinheiro, mas são mais idosas, né? São mais idosas. Então daí, isso sim tem que ter perto de qualquer forma para poder ter um fácil acesso, entendeu? Porque a maioria dos velhinhos que tu vê, vem tudo a pé, ou vem de Uber, que seja. E eu gosto de trabalhar com os idosos. Eu gosto de parar, sentar, conversar, ouvir as histórias deles, né? Qual é a tua história de vida, tu nasceu aonde, como é que tu foi criado, né? Tu teve quantos casamentos ou não casou, teve filhos, onde estão teus filhos? Eu gosto de ouvir a história deles. E eu lembro de cada história. Posso ter ido uma vez, eu vou daqui a um ano de novo, eu vou entrar e vou lembrar da tua história.
Esse trabalho de equipe é primordial. E isso que a gente faz hoje de equipe de referência, então para mim é mágico, porque a gente poder lidar com a questão, né, com todos os tipos de profissionais que estão ali e pedir ajuda. O que tu acha, o que tu acha, o que tu acha, e em determinado comum. Então, assim, são esses pequenos detalhes, assim, que às vezes eles não falam no consultório, mas eles falam pra ti em casa. O pessoal vem mais, às vezes vem mais pra ter pra ter algo que falta, assim, né? Tipo, ter um carinho, assim, e poder ter alguém que escute, né? E a gente tem aqui recursos do território, tipo a Dona Ronda. A Dona Ronda é uma catequista que ela vai até a casa das pessoas que são católicas ou que querem, enfim, tomar comunhão. E aí ela vai dar a comunhão ou não dá comunhão, leva a palavra de Deus, reza. Às vezes a pessoa só quer rezar um Pai Nosso. Eu tenho uma senhorinha que eu atendo que ela esqueceu o Pai Nosso, ela não lembra mais. Ah, eu esqueci, eu gosto muito de rezar o Pai Nosso, mas não lembro mais como é que reza. E aí toda vez que eu vou lá eu rezo o Pai Nosso com ela. Porque ela tem vergonha quando a Dona Ronda vai lá que ela não lembra. Então essas histórias assim te tocam muito, sabe? A atenção básica no SUS é pensada a partir da noção de território. Na Unidade Básica de Saúde Jardim Itu, as equipes de referência acompanham as pessoas em seu estado de saúde, individual ou coletivamente ao longo do tempo, reconhecendo-as como sujeitos, compreendendo seu modo de levar a vida e o seu contexto, prestando cuidado do nascimento à morte, estabelecendo vínculo e compartilhando afetos. Há quanto tempo a senhora mora no território do Jardim Itu? Vai fazer 50 anos. E há quanto tempo a senhora usa os serviços de saúde desta unidade? Deus da abertura. Eu vi isso aí crescer, acompanhamos quando estavam construindo, né? Com as minhas vizinhas, tudo nós aqui em volta, tudo feliz, que nós ia ter um posto pertinho, na frente da casa. Quando foi para o começo da implantação do nosso posto aqui, a gente batalhou muito para conseguir, para trazer o posto do Conceição para nós aqui. Não foi assim do dia para a noite, foi 2 anos de batalha da nossa associação e o pessoal da comunidade. O nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, também precisou ser conquistado, e foi a primeira política pública brasileira a adotar constitucionalmente o controle social como um de seus princípios. O controle social, diferente do que antigamente era pensado, não trata do controle dos indivíduos, mas sim do controle da sociedade civil sobre as ações do Estado. Ou seja, no campo da saúde, trata da participação popular na construção democrática da política pública em seu cotidiano. Uma das formas de controle social é o planejamento participativo em saúde. Não tinha conhecimento de experiências, de formas como trabalhar isso, mas na realidade local, aproximar isso da população, incentivar assim, o que a gente tem mais esses espaços mais formais de participação e controle social, como os conselhos, as conferências, e aqui é um exemplo de um espaço que de fato a democracia ela é incorporada. O Planejamento Participativo em Saúde de 2019 iniciou com uma típica manhã de outono gaúcho, chuvosa e fria, tempo de plantar, na terra úmida e fértil, com várias mãos, ideias capazes de fortalecer a política pública e o bem comum. O planejamento é um momento de encontro entre trabalhadores da unidade de saúde com os usuários do serviço, em que todos podem participar das decisões sobre as prioridades coletivas,
como mudanças no processo de trabalho desenvolvido pela equipe de saúde, bem como ações ambientais, que para acontecer dependem da mobilização comunitária. Este encontro tem o potencial de criar uma nova cultura de compromisso entre trabalhadores da saúde e a comunidade. Na Unidade de Saúde Jardim Itu, ele acontece em média a cada 2 anos, desde 1994, logo após a sua inauguração, porque criar espaços de reflexão sobre o cotidiano é também tarefa dos serviços de atenção básica, no sentido de proporcionar um questionamento sobre o cuidado de si e dos outros. E é interessante como ele está acontecendo hoje, o planejamento, parecido com as conferências municipais e estaduais, de ter uma introdução, de qual é o assunto, de trazer um pouco da realidade, das características do território, depois fazer grupos de discussão, depois fazer votação. Isso são coisas comuns em espaços democráticos. Tudo que vai se discutir sobre a melhora de acesso, a melhora do acolhimento, isso seja debatido com a comunidade, em grupos e em outros espaços, para que as pessoas participem, conheçam, saibam usar melhor. Provavelmente, em função da gente ter esse vínculo, a gente consegue ter melhores resultados para a saúde das pessoas, né? E aqui, os profissionais, a gente sempre faz capacitações para estar atendendo melhor no acolhimento. Então, eu acho que a gente podia também, dentro dessa proposta, deixar para fazer uma cartilha para o usuário, né, um informativo para o usuário do que seria a consulta do dia e o acolhimento. Outros projetos foram desenvolvidos, por exemplo, um que a gente chamou de bairro saudável, porque uma das questões importantes da comunidade eram questões ambientais. Então se fez toda uma mobilização. Na época também havia uma outra postura da prefeitura municipal na tentativa, por exemplo, de dragagem e limpeza de arroios, uma vez que o bairro aqui é cortado por um arroio bem importante e que alagava direto, né? E esse problema então foi resolvido, e uma das questões foi através desse projeto pensado dentro do planejamento. São processos que o planejamento permite com que tanto os trabalhadores da unidade de saúde quanto a população possam se comprometer com questões que acham assim, mais importante para a questão da saúde no bairro, né? Às vezes são questões que estão um pouco mais difíceis da gente poder intervir, como por exemplo a demora na marcação de consultas de especialista. Bom, isso está muito fora da nossa governabilidade. Entretanto, isso pode ser levado para o Conselho Municipal de Saúde, isso pode ser levado então para as outras instâncias do controle social, uma vez identificadas, né, no nível da unidade de saúde. Já veio algum planejamento participativo antes deste de hoje? Todos eu participo. Achei muito bom, a primeira vez que eu participo, achei aproveitável. A pessoa pode fazer, expor as suas dúvidas, e é um momento muito gratificante, eu gostei demais. Agora me dói muito realmente a gente ver realmente a estrutura, né, da situação, de todo o contexto, né, que está acontecendo no Brasil, e a gente está vendo as coisas decaírem em vez de as coisas que estavam dando certo esvaziar que nem um balão. Não, até tu sabe que eu achei que hoje teria mais pessoas, eu achei que tinha pouca gente hoje. Eu achei que o outro evento que teve tinha mais gente. Não sei se é impressão minha, mas eu acho que tinha. Só que infelizmente, que é uma coisa muito importante a comunidade, infelizmente a comunidade muito pouco comparece. E depois eles cobram. O bairro é de idosos, mas os netos, eles não estão mais incluídos nessas coisas que os pais faziam e participavam, sabe? Esse tipo de organização, de construção coletiva, ela deveria fazer parte de vários espaços
de discussão, não só na saúde, na educação, em todas as políticas públicas, porque isso é, né, o conselho, a participação, o controle social, mas a gente não tem esse hábito, é uma coisa que está muito distante das pessoas, elas não incorporaram como uma prática. A democracia, ela está muito no papel, foi pensada amplamente, mas no dia a dia, no cotidiano, nos espaços mais locais, ela ainda é uma coisa bem abstrata, ela não é efetivada e incorporada. O planejamento, ele também é uma instância para a mobilização social, né? Ele não é necessariamente só uma instância de intervenção local, mas ele pode ser também para outras demandas ou para outros processos de organização popular que a gente pode estar influenciando ou pode estar participando em conjunto. Dá bastante esperança de ver, sabe, que pelo menos em alguns lugares essas experiências funcionam, elas acontecem. Sou muito feliz aqui nessa equipe e eu acho que isso que a gente está fazendo hoje é o que me faz ter esperança, né, no meu filho, né, da gente poder acreditar ainda que a gente pode construir, né, uma saúde. Fico muito feliz de poder dizer, na minha unidade, que existe um lugar onde isso dá certo, porque a maioria das vezes quando a gente tem ideias de fazer alguma coisa em relação ao controle e à participação, sempre o discurso é bem pessimista, de que as pessoas não querem participar, ou que não tem como atender as demandas que a população traz, porque às vezes está muito vinculado a questões de gestão, ou que a gente não tem governabilidade para mudar. Mas é importante, eu fiz bastante questão de vir aqui hoje para poder realmente dizer, quando alguém me falar, mas não vai dar certo, mas e aqui isso só funciona no papel, eu poder dizer, não, funciona na vida real e não é muito longe daqui. Que tudo que a gente debateu e foi posto em pauta, né, que tenha alguma solução. Cada peão é uma peça, o tabuleiro é a mesa. Quem é que joga as cartas? Quem é que dá os cheques? Toda ação integra a peça, a cena é sobre a mesa. O enredo é escrito em cartas e os contra-cheques. Quem é peão não prega a peça, a cena e põe a mesa. Sim, entrega as cartas